Boa tarde, daqui fala Tiago Campos para mais uma edição do Que Nome Damos a Isto, uma parceria que estou a fazer em conjunto com os meus colegas Hugo Rufino Marques, Pedro Moeiro e Pedro Coito, tendo também a participação de nós os quatro na mesa redonda uma vez por mês. Apresento-vos uma temática muito interessante que é a AI e a possibilidade que a AI nos oferece de trazer histórias alternativas e enredos e criar múltiplas possibilidades através de criação de músicas, através da criação de letras, de poemas, de diversos processos criativos que a inteligência artificial cada vez está mais capaz e mais possibilitada de criar. Acontece que temos todos os dias sido bombardeados pelo ChatGPT e por outros derivados, como o Bing. Qual é a diferença entre o Bing e o ChatGPT? Quero-me focar nesta parte da inteligência artificial. Sabemos que o Bing é uma versão mais avançada do ChatGPT. O ChatGPT, à data, utiliza a tecnologia 3.5, que é uma versão um bocado mais atrasada da OpenAI, que permite a conversação entre pessoas com inteligência artificial. Acontece que o Bing já está a utilizar uma versão mais avançada, o Bing, que é da Microsoft, que é a versão 4.0. Esta versão já tem mais complexidade e, ao contrário da versão do 3.5 do ChatGPT, não apresenta o corte de 2021, do final do ano, em que todas as informações daí para o futuro estão cortadas. Ele não consegue aceder a notícias, o ChatGPT original, não consegue ter acesso a informações, nem a sites, nem a nenhum tipo de outro tipo de informação ou notícia sobre esses anos, a menos que a pessoa introduza o input diretamente. Acontece que o Bing não tem essas limitações. Então, escolhi usar o Bing, sabendo que ainda há outros como o da Google, o Google Bard, que ainda não foi lançado. Quer dizer, foi lançado, mas em Portugal ainda não foi. Entre outras plataformas que também permitem utilizar a inteligência artificial, até inteligência artificial em apps de telemóvel, de Android, de iPhone, pronto. Agora eu gostaria de vos contar a história que eu criei no Bing, uma história de cenário de história alternativa, em que eu simulei o que é que seria de Portugal, perguntando aí se o Estado Novo nunca tem existido, nunca tivesse existido. A inteligência artificial deu uma resposta e criou um enredo bastante desenvolvido, em que me contou os acontecimentos e as consequências de toda essa ausência desse acontecimento específico da nossa história. Passo a citar então o que aconteceu na história do Bing. A 28 de maio de 1926, o golpe militar que pretendia instalar uma ditadura militar falhou, fracassou. Foi dominado rapidamente pelas forças da Primeira República. Forças essas que tinham dominado o país desde o ano de 1910, quando uma revolução de 5 de outubro pôs o fim à Primeira República, à monarquia. Acontece que essa Primeira República foi muito conturbada e o país estava numa grande instabilidade social, o que levou à queda de diversos governos, diversos presidentes, etc. Em 1926 estávamos no pântano político. Daí para a frente aconteceu o seguinte. Tendo falhado este golpe de Estado, a Primeira República durou mais 2 anos, muito descontrolados, com muitos problemas sociais, económicos, da sociedade civil, o que levou a que houvesse o início de uma guerra. As forças que tinham fracassado no início daquela revolução que falhou, que pretendia instaurar a ditadura militar conservadora nacionalista, fizeram uma facção, enquanto que os comunistas, liderados por Bento Gonçalves, fizeram outra. Depois houve a tentativa de continuação da Primeira República através do general Norton de Matos, que dominava essa facção militarmente. A facção do Norte era dominada por Oscar Carmona, o nosso ditador célebre, que foi presidente tanto da ditadura militar como presidente do Ministério do Presidente do Conselho de Ministros, António Oliveira Salazar. Por fim, podemos dizer que no início dessa guerra, cada um dos 3 fações tinha partes distintas do país. A facção comunista possuía o Sul, o Alentejo, até à Península de Setúbal, eram as suas forças, dos latifundiários, etc. Quanto às forças democráticas, possuíam a faixa que vai de Lisboa, distrito,
até ao Porto, toda a faixa litoral, incluindo Coimbra, a terra de António Oliveira Salazar, onde ele era professor catedrático. Sabendo que ele era de Santa Combadão, mas pronto. Daí para cima, temos a facção nacionalista, que dominava as ilhas da Madeira e dos Açores, para além de dominar o norte de Portugal, e sobretudo trás dos montes, e todas as áreas mais conservadoras do país. Essa guerra durou de 28 a 31, sem trazer grandes resultados práticos. Ambos os lados estavam em stalemate, que stalemate é a palavra inglesa para empate. Havia avanços pequenos, recuos grandes, mas a situação não se desenvencilhou muito rapidamente. Até que os países democráticos tentaram apoiar Norton de Matos, enviando-lhe forças militares, como armamento, financeiro, apoio económico, apoio alimentar, apoio logístico, só não entrando com homens, porque pronto, isso seria declarar uma guerra total. Portugal teve essa guerra antes da Guerra Civil Espanhola. E essa Guerra Civil Portuguesa acabou com essa ajuda, já que a facção de Óscar Carmona estava isolada diplomaticamente e a facção de Bento Gonçalves também estava isolada diplomaticamente, já que a União Soviética estava do outro lado quase da Europa. Quase não, estava mesmo literalmente do outro lado da Europa. Levou a que com facilidade, a partir de 31, as facções democráticas vencessem. Porém, não foi o único acontecimento que aconteceu. Nas colónias portuguesas, aproveitaram todas elas para declarar a independência. Angola declarou em 28. Moçambique e Guiné-Bissau seguiram na passada alguns dias. Podemos também dizer que todas as colónias, mesmo aquelas que não se revoltaram, as forças de exército português, como estavam necessitadas de serem utilizadas no continente, foram largadas à sua sorte das colónias e voltaram a Portugal, os retornados, como ficou célebre na altura a frase, para combaterem pelas três fações. Tendo havido esse abandono, colónias como Goa, Damão, Diu, Timor-Leste, Macau, tomaram as rédeas dos países originais. Quanto a Goa, Damão e Diu, apesar de terem declarado independência, foram rapidamente aniquiladas, já que não eram já a pertença de Portugal, pelas forças britânicas que conquistaram aquelas três cidades indianas. Quanto a Macau, foi dominada pela República da China, o antecessor da República Popular da China, já que a República Popular da China de Mao Tse-tung posterior venceu a Guerra Civil Chinesa, que também foi contribuída pela a parte da Segunda Guerra Mundial, dos japoneses terem invadido a China, o que ajudou a causar confusão, isto na vida real. Mas no fundo foi isto que aconteceu. As colónias deram a sua independência, Portugal teve esse regime sucessor, e pronto, foi isto que aconteceu. Não tendo havido nunca o Estado Novo, este regime democrático durou até aos dias de hoje. E pronto, esta é a história principal que eu vos tenho para contar. Vou aproveitar agora estes 2 minutos finais para fazer uma retrospectiva do que foi esta história, para ver a capacidade que a inteligência artificial tem para criar histórias. Coisas já bastante sofisticadas, bastante criativas. Quem sabe um dia possam ganhar o Prémio Nobel da Literatura. E é um tema que está em voga. Eu deixo-vos a questão sobre o que é que será o futuro da inteligência artificial. Tornar-se-á uma ameaça para o ser humano? Imaginemos por um momento que a inteligência artificial assume que tem que salvar o planeta ambientalmente. E ao salvar o planeta ambientalmente vê que os humanos são uma ameaça para o meio-estar e para o bem-estar ambiental. E então decide eliminar os seres humanos para salvar o planeta. Isto é só um exemplo de muitos do que pode acontecer com a inteligência artificial no futuro. Agora pretendia acabar com o podcast. Espero que tenham gostado e gostaria de dizer que este podcast é a parceria do Cristal do Algarve, do Europe Direto do Algarve e, por favor, não percam o nosso próximo podcast na próxima quarta-feira. Perante isto, só nos falta dizer, quanto a aí, que nome damos a isto?